Sejam bem-vindos à estreia do programa Curte Artes. Curte Artes é um programa que vai falar sobre artes e cultura. E para a sua estreia, nós temos aqui hoje no estúdio o Belarmino Lovan, que é um jovem pesquisador sociocultural. É isso, Belarmino. Então, o tema de hoje é o estado das indústrias culturais e criativas em Moçambique. Belarmino Lovan, fala-nos um bocado, apresenta-se, quem é o Belarmino Lovan? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por este privilégio de participar na estreia deste programa, que vai constituir mais uma receita para aquilo que é a educação cultural, a educação social das famílias do povo moçambicano. E em segundo, gostaria também de felicitar esta estação pelo esforço que tem feito naquilo que é a promoção da cultura moçambicana. E este programa veio mesmo a calhar, porque estamos num contexto em que é importante voltarmos a debater a cultura, não apenas a cultura enquanto música, enquanto dança, mas também a essência da cultura, o que está por detrás desses elementos todos. Belarmino Lovan é um jovem moçambicano natural, nascido no distrito de Sunenga, que chega na cidade de Maputo em 2013 com o intuito de adquirir uma formação superior. Em primeira instância, fui adquirir a formação na área de gestão e estudos culturais e posteriormente no Chile fiz o mestrado em ciências sociais, no Brasil a pós-graduação em gestão de projetos e hoje estou nesta batalha de um programa de doutoramento na Universidade de Açores em Portugal, e também tenho vindo a obter algumas formações na área de gestão de comunicação, que é a área que tenho investido nos últimos tempos. Então, de forma geral, é aquilo que tenho a oferecer para falar um pouco daquilo que é a minha trajetória. Como vocês ouviram, dá para perceber que estamos perante um jovem com muita bagagem, e jovem este que também vem para fazer aquilo que é a diferença, né, no mundo das artes e cultura, porque o país precisa. Belarmino, quando falamos de indústrias culturais ou criativas, estamos a falar de quê? É um tema, uma pergunta bastante interessante para começarmos um programa desta natureza, porque sinto que nos últimos tempos há muita confusão quando se aborda a questão das indústrias culturais e das indústrias culturais especificamente. Quando nós queremos falar das indústrias culturais e criativas, primeiro temos que voltar ao conceito de indústria na Revolução Industrial. O que era isso de indústria? E indústria tinha a ver certamente com a criação, com a produção de massa, com a comercialização. Então, neste caso, a questão de olharmos, de descentralizar o conceito de indústria para este macro de indústria cultural e criativa seria mais ou menos uma tentativa de transformar o setor da cultura e criativo e o setor da cultura em um setor com potencialidade de gerar alguma economia. Neste caso, a indústria cultural e criativa seria um setor que deve envolver, em primeira instância, o aspecto de criação, e depois temos a questão da produção em série, neste caso, e depois temos a questão de comercialização do conteúdo criativo de natureza cultural. Em suma, estamos a dizer que a indústria cultural e criativa está diretamente relacionada à perspectiva de criação, produção e comercialização de produtos de natureza cultural. Belarmino Lovan, será que temos uma indústria cultural em Moçambique? Eu acho que não sei como que poderia responder essa questão de forma taxativa, mas há uns 12 anos atrás escrevi um artigo, quero aproveitar
endereçar um grande abraço à doutora Matilde Mocha, que é também uma das principais investigadoras no setor das indústrias culturais e criativas. Eu escrevi um artigo para uma revista que ela era a mentora sobre o que é isso de indústrias culturais e criativas e se existe indústrias culturais e criativas, numa perspectiva analítica de responder justamente essa questão. E os elementos que eu trago em primeira instância são os obstáculos para a existência de uma indústria cultural e criativa em Moçambique. O primeiro obstáculo é o obstáculo histórico, que a cultura em Moçambique e um pouco em toda a África não é feita para comercialização. A cultura é feita enquanto elemento simbólico de educação social. Então, este seria o primeiro obstáculo que o projeto de indústrias culturais e criativas de Moçambique poderia encontrar, que o histórico de produção cultural em Moçambique, desde os nossos antepassados, produziam a arte, produziam a música, produziam a dança para educar a sociedade ou para transmitir uma forma de ser e de estar. E se hoje aparecemos com um conceito para dizer a este grupo social que, afinal de contas, o que estás a produzir para educar, o que estás a produzir para transmitir uma forma de ser e estar, também pode ser produzido para ganhar dinheiro, é um conceito novo. Então, em termos históricos, temos aí um obstáculo epistemológico que faz-nos, primeiro, induz-nos a refletir sobre se realmente o conceito de indústrias culturais e criativa é possível a sua materialização em Moçambique ou não, durante ou perante este contexto histórico que eu estou aqui a fazer referência. Numa outra instância que nós temos, antes de responder a questão, é que temos que olhar aquilo que eu vou fazer referência. O que impele a questão das indústrias culturais e criativas? A perspectiva de criação, obviamente temos muito talento em Moçambique, temos vários artistas, cada vez mais temos vários artistas que estão a investir, mas também temos a perspectiva de produção. Então, a produção das indústrias culturais no setor da indústria criativa é diferente desta nossa produção normal que estamos a ver no dia após dia. Temos que ter produtoras, por exemplo. Então, quando nós formos a refletir sobre a indústria da música, quantas produtoras nós temos em Moçambique? Qual é a estrutura de produção cultural que temos em Moçambique para produzir produtos culturais em massa, para produzir produtos culturais que podem ser distribuídos e mantendo a sua característica primária? Então, aí é outro obstáculo, que a nossa estrutura local possivelmente não tenha condições para possibilitar a materialização deste conceito de indústrias culturais e criativas. No outro ponto, temos a questão da comercialização. Estamos a dizer que na Revolução Industrial, um dos grandes objetivos da indústria era a comercialização. Produção em massa, comercialização. Então, voltamos a questionar se no nosso mercado cultural em Moçambique temos uma estrutura sólida que possibilita a comercialização da arte. E já temos um outro obstáculo, que é a pirataria. Então, o crescente número de obras que foram sujeitas à pirataria em Moçambique é maior. Então, como é que o Estado, como é que a nossa estrutura permite a criação de elementos que possibilitam a proteção dos direitos de autor para que esta comercialização possa beneficiar em primeira instância ao próprio artista? Ainda nesta questão de comercialização, voltamos à matéria-prima, que é a música, voltamos ao recurso humano, que é o artista. Este recurso humano, ou este criador, até que ponto ele tem a noção daquilo que realmente está a fazer? Até que ponto ele tem a noção da cadeia de valor que seu produto vai passar até chegar ao público? Porque nós vimos uma época que se falava muito de música para o lobolo, casamentos, etc. E vimos grande parte dos artistas a se focar nas músicas para casamento e lobolo. Exatamente. Então significa que o foco destes era apenas aparecer naquele momento para ter um ganha-pão naquele momento e não estavam a se lembrar, obviamente, que há uma cadeia de valor que eles estavam a prejudicar, que esta cadeia, estamos aqui a falar da indústria cultural e criativa. Então, esses elementos todos... E alguns até acabavam deixando de fazer os seus estilos de música e eram obrigados... ligados para um estilo de música. Um estilo de música por causa da comercialização. Exatamente, por causa da comercialização. Mas também o artista pode não ter culpa. Por quê?
Porque o CD em Moçambique não vende. Muitos artistas aproveitam-se também da pirataria, que é disponibilizar as suas músicas de forma fácil pela internet, que é disponibilizar as suas músicas para cópias fáceis e vender os CDs, os discos esses chamamos de disco pirata, para facilmente. Isto também para terem shows. Claro, para ter show, porque através disto é que vão ser conhecidos, que a sua música vai ser promovida e vão ter show. Exatamente. E o show é o único elemento até agora consistente em Moçambique para alimentar a indústria da música. Exatamente. Então, quer dizer que às vezes é uma estratégia de sobrevivência. Claro. Então, são esses elementos todos que são importantes para nós pensarmos numa indústria cultural e criativa. E já indo à conclusão para responder essa questão, posso dizer que existe alguma intenção por parte do governo, existe alguma intenção por parte de várias forças vivas da cidade moçambicana para construir um projeto de indústria cultural e criativa. Mas tenho ainda algumas reservas para afirmar categoricamente que temos um projeto sólido, que temos uma indústria cultural e criativa em Moçambique, porque há vários elementos que ainda precisam ser trabalhados e revistos. E qual é o dever do Estado na criação e na fortificação do mesmo? O dever do Estado está relacionado com aquilo que eu já estava aqui a fazer menção um pouco, que é o Estado, para olharmos o papel do Estado, podemos fazer uma análise institucional. E uma análise institucional incide-se em vários aspectos. Vou aqui mencionar alguns. O primeiro aspecto tem a ver com a capacidade institucional. O Estado tem que criar uma capacidade institucional. Capacidade institucional significa o quê? Criar recursos para fortificar o setor das indústrias culturais e criativas. O segundo aspecto tem a ver com a institucionalidade cultural, que o Estado tem que criar, tem que possibilitar a proteção dos direitos dos autores. E para possibilitar esta proteção dos direitos dos autores, o Estado tem que criar leis, tem que criar normativas, tem que criar regulamentos. Então, aí o papel do Estado está em criar estas normativas para possibilitar a proteção desta indústria cultural e criativa. E depois também temos outro elemento importante que é o fortalecimento. Voltamos ao primeiro, da capacidade institucional. Quem são os funcionários do Estado que estão a trabalhar, por exemplo, no Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas? Quem são os chefes de departamento do setor da cultura no distrito? Quem são os diretores provinciais? Quem são os funcionários da cultura que estão nesses vários departamentos? E que capacidade de formação estes mesmos têm para dirigir este setor complexo? Então, isto também é muito importante, porque se nós queremos criar um projeto, temos que ver se esses elementos basilares estão acautelados ou não. Eu vou dar um exemplo aqui, que várias vezes, quando eu vou para o distrito, sempre faço um exercício de questionar, afinal, quem é o chefe do Departamento da Cultura? Para ver se conhece o jornal. Para ver, e como que chegou até lá. Até lá. Eu fui perceber que, em muitos casos, encontro um professor de educação física com capacidade de animar e fazer rir as crianças na escola ou na praça e chamam este como alguém com potencialidade de dirigir o setor da cultura. Isso significa que estamos a minimizar a cultura em fazer rir as pessoas. Então, o que nós vamos esperar deste chefe de departamento? Que projetos concretos vamos esperar para desenvolver a cultura a nível local? Então, aí chama-se este papel do Estado, que é aproveitar o recurso humano qualificado para dirigir o setor da cultura, para ocupar os vários espaços que existem a nível nacional na gestão da coisa pública no setor cultural. Será que o Estado está a fazer o seu papel? Não sei se o Estado está a fazer, sei que, poderia dizer que o Estado está a fazer, porque primeiro nós temos instituições de formação superior, da cultura, o caso do ISARC, temos a ECA, temos também a Escola de Jornalismo, que em algum momento dá alguns cursos que estão interligados com o setor da cultura. Então, temos este processo de formação de recursos humanos, mas aí há um outro fator, como que o Estado absorve estes recursos humanos. Como que o Estado
absorve estas pessoas que o Estado teve um papel também crucial para dizer que a cultura estuda-se. Para ser gestor cultural, você deve estudar. Para ser um pesquisador, você tem que estudar. Ok, mas eu já estudei. Onde que eu vou implementar? Exatamente. Então, temos sim um setor privado, que é importante, mas o Estado tem a obrigação também de absorver esses quadros, porque estamos a precisar. Claro. Não existem abundância, estamos a precisar. Então, eu acho que o Estado já deu um passo importante na construção dessa indústria cultural e criativa. O primeiro passo importante neste ciclo de governação, que é importante fazer referência, é que nos últimos tempos estamos a presenciar uma atualização, uma revisão das leis que consideramos as leis principais para a proteção do setor das indústrias culturais criativas. Temos a lei dos setores conexos, a lei de espetáculos, entre outros. Esses são elementos primários para a proteção e para o fortalecimento deste setor. O Estado, neste aspecto, está a desempenhar a sua função. O segundo aspecto, o Estado está a formar quadros através desses institutos, etc., que eu estava aqui a fazer referência. O grande desafio no futuro é, obviamente, ver como é que o Estado materializa estas políticas que está a criar. Como é que o Estado materializa essas leis que estamos aqui a fazer a revisão e como é que essas leis vão se reverter em um benefício direto para os criadores, é um benefício direto para os artistas. Isso é mais importante. E como que esses quadros, esses jovens que estão sendo formados nessas instituições de ensino da cultura vão implementar o seu saber, o seu conhecimento dentro do distrito, dentro da província e no país de forma geral. Então, neste caso, este que é o grande desafio do Estado de materializar aquilo que hoje está a implantar. Que é na criação de algumas leis que o Bellarmino estava aqui a mencionar, que estão a ser criadas. Quando falamos de leis, estamos a falar de políticas, né? E essas políticas, quero eu acreditar que nas indústrias criativas começaram a abordar isso em 2016, se a memória não me trai. Mas parece que nós acabamos presenciar uma realidade um pouco diferente no terreno. Eu concordo, é verdade quando o Bellarmino diz que o Estado está a formar. Existem recursos humanos, mas do que é feito destes recursos humanos? Porque eu posso desafiar agora o Bellarmino irmos para alguma instituição cultural, ou até posso falar do Ministério da Cultura e fazermos lá, como é que eu ia chamar, fazermos uma pesquisa lá, para vermos, pegarmos cada funcionário e vermos a inclinação dos funcionários que estão lá. E eu quero arriscar em dizer que 80% dos funcionários que estão lá não são formados nas artes e cultura. Temos muitos indivíduos formados, que eu até conheço alguns deles, e não conseguem colocação no Estado. E se vais até a Cipolla ou Monguine, estão lá alguns hoje como militares, porque não tiveram acesso. Como despertar a atenção do governo no sentido de poder puxar esses recursos e colocar no lugar certo? Eu acho que eu sempre digo que uma das coisas que mina o setor da cultura em Moçambique são os espertinhos. Vou usar essa palavra. São os espertinhos, primeiro, os espertinhos que se infiltraram no Ministério da Cultura e usam a capa de especialistas, usam a capa de intelectuais da cultura sem ter nenhuma formação específica no setor da cultura e hoje são tidos como as personalidades e vozes autorizadas para falar da cultura. Então, obviamente que com esses espertinhos, dificilmente eles vão convencer a estrutura máxima a olhar para aqueles elementos que foram formados no setor. Um outro aspecto, não menos importante, são os espertinhos também que se juntam e formam associações culturais. Nós temos várias associações culturais em Moçambique. Temos várias organizações culturais privadas em Moçambique. Mas depois eu volto a me perguntar, o que fazem essas organizações?
O que faz essas associações? O que faz essas federações? Porque no final do dia vais perceber que cada vez mais estão a surgir novas associações, mas o objetivo é o mesmo. Eles querem estar com o governo. Eles querem estar na mesma mesa, desculpa a expressão, para comer e abraçar o governo. Mas a sociedade civil, se nós formos olhar para a sociedade civil, as organizações da sociedade civil que lutam pela democracia, que lutam pelos direitos humanos, etc., eles defendem exclusivamente os direitos humanos. Então, isto é uma questão, para mim bastante triste, porque a sociedade civil nossa, que são as associações culturais de Moçambique, não desempenha a sua função, que a sua função é servir de camisa de força, é servir de um instrumento de pressão para o governo. E chega uma fase que o Ministério da Cultura já não sabe com quem realmente vai conversar sobre um determinado assunto. Porque, primeiro, temos várias associações a tratar o mesmo assunto. E que dizem que representam os que artistas. representam os outros. Depois, a ministra chama, quer conversar com o DJ, vai um representante do DJ, chega a uma conclusão, mas uma semana depois, um outro grupo de DJ diz que não, aquele não nos representa. Exatamente. Mas por quê? Porque os pressupostos que caracterizam o surgimento dessas associações não são legitimados pelos seus pares. Por quê? Porque se juntam em pequenos grupos com interesses privados, com interesses individuais. Os interesses não são coletivos. Então, eu acho que é preciso elevar o nosso nível de consciência, que enquanto associações culturais, o nosso papel é apoiar, sim, o Ministério da Cultura, apoiar o governo, mas também servir de pressão e oferecer soluções específicas para salvaguardar o setor, para desenvolver o setor das indústrias culturais e criativas. Qual deve ser o posicionamento dos artistas na cadeia envolvida? Eu acho que o primeiro aspecto, os artistas devem saber o que estão a fazer. É uma fase que obviamente vai exigir um pouco de coragem, vai exigir um pouco mais de esforço, mas vamos perceber que se nós formos corajosos, se os artistas forem corajosos hoje, se os artistas forem cautelosos hoje, vão conseguir colher os seus frutos nos próximos dias, nos próximos anos. Porque um artista tem que criar uma estrutura. Um artista tem que perceber que ele precisa ser acompanhado de um gestor da sua carreira artística. Precisa de ser acompanhado de um assessor de imprensa. Ele precisa cuidar da sua imagem, ou da sua imagem pública. Então, o que acontece? Muitos artistas estão no auge e esquecem que realmente eles precisam controlar as suas aparições públicas. Então, se o artista em si não se considerar um profissional de privilégio, não se considerar um profissional das artes de cultura, este respeito não vai ser transmitido para o público, não vai ser transmitido para os investidores, não vai ser transmitido para os organizadores de eventos. Então é preciso que o artista comece por ele mesmo a considerar-se um profissional. E considerando-se um profissional, seja um músico, seja um escritor ou qualquer que seja, ele vai começar a criar uma estrutura que vai exigir um pouco dele de seriedade. Quando estava aqui a ouvir o Bellarmino a falar, eu também tenho por acaso comentado isso com alguns amigos artistas. Tu podes ser um bom compositor ou um bom artista plástico, mas no final do dia tu podes não ter a capacidade de empacotar aquilo que é a sua obra. Por isso é que falamos de indústria. Quando falamos de indústria, falamos de várias componentes em que envolve o compositor, envolve o produtor, alguém que arranja, e depois o meu trabalho como artista pode terminar só no estúdio. Agora, onde é que está a continuidade do meu trabalho? Já vai onde o Bellarmino estava a falar da assistência, que é o do agenciamento. É possível um artista ter uma carreira sólida sem um processo de agenciamento? Não. O nosso mercado até que é frágil. Nos primeiros dias ele pode achar que
é possível, mas ao longo do tempo vamos ter os desníveis, desequilíbrios. Por isso nós podemos olhar hoje, temos artistas que foram grandes emblemas nacionais, que fizeram grandes espetáculos, que fizeram muito dinheiro, mas hoje não tem nada. Não tem nada. O valor deles, se ontem o espetáculo cobrava 60 mil, hoje está a cobrar 10. Sim. Por quê? Porque não teve uma estrutura para assistir, para manter essa sua imagem. Não teve consistência. Não teve consistência. E se nós formos olhar, uma das coisas que eu critico muito aos artistas, há vários artistas que se submetem em polêmicas nas redes sociais. E tu sentes que ele mesmo está a gerir a sua página para gerir aquela polêmica. Exatamente. Mas chega a um nível que a emoção dele é um obstáculo para gerir a imagem dele. Sim. Por isso é importante que, em esses assuntos, entregue um assistente para gerir as suas redes sociais, porque ele não está a pensar de forma emocional, está a pensar de forma racional. Então, esses elementos é que vão apoiar a criar essa consistência na carreira artística. Então, eu acho que é chamar ainda mais atenção nisto que o Zanedine aqui acabava de fazer referência, que é preciso lutarmos para a profissionalização dos artistas de Moçambique. Por acaso, deixa-me só contar o episódio que presenciei há alguns anos atrás. Não vou falar do nome, mas um artista moçambicano, em que estivemos num evento, havia lá um show de um certo artista, e nós fomos num grupo em que estava um artista e o seu manager. O dono da casa ficou satisfeito porque viu que tinha lá celebridades e aproximou ao artista e pediu que o artista cantasse 2 músicas, mas ele não estava alinhado no evento, que ia lhe pagar 20 mil meticais. Ele vai ter com a gente, conseguimos 20 mil meticais, não sei o que. Hoje ele disse que não, você não vai atuar com 20 mil meticais. E não viemos aqui para um evento. Agora, se ele quiser que subas ao palco e toques esses 2 números, são 60 mil meticais. E acredita que o artista e o agente saíram sem se falar porque o negócio não aconteceu. Mas isso era só mesmo para trazer só aquilo que... Mas é justamente isso, os resultados imediatos é que estragam a carreira de vários artistas. Exatamente. É preciso pensar a longo prazo. Sabemos que todos estamos com fome, mas não podemos fazer com que a fome determine o nosso valor no mercado. Exatamente. Estamos agora no meio do nosso programa. Vamos para o comercial e voltamos já para dar a continuidade na segunda parte.